O que eu quero falar com vocês hoje é sobre faça o que for preciso. A Bíblia fala que há 2.000 anos atrás, José e Maria tiveram Jesus. Mas o interessante é que José não fez o que ele queria muitas vezes, mas ele acabou fazendo o que era preciso para alcançar o objetivo. A bem verdade disso é que quando eles saíram, ele e Maria já estava pronta para ter Jesus, era um período muito lindo, acredito eu, porque Jesus já ia nascer, os anjos já iam aparecer, os pastores iam festejar, as estrelas iriam ficar rejubilantes. Algo estava muito grande, era muito forte o que ia acontecer. O interessante é que o próprio inimigo dificultou um pouquinho aí. Quando eles foram numa hospedaria, tentavam arrumar um lugar para que Maria pudesse ter Jesus, aconteceu que eles não encontraram lugar na hospedaria nenhuma, ou nos hotéis da época, porque havia uma festa lá naquela época. Então, indicaram para José que havia um estábulo, uma estrebaria, uma estrebaria pequena, onde ele poderia estar indo lá levar Maria para ter o Jesus, nosso Salvador. Mas aí então eu acabo percebendo que José queria, na verdade, colocar Maria numa cama tranquila, num quarto de hotel. Mas como ele queria isso, mas ele não ficou à mercê de esperar que as coisas acontecessem. Ele fez o que foi preciso. Ele levou Maria até o estábulo, ela teve Jesus e eles colocaram Jesus gentilmente numa manjedoura. Nessa hora eu creio que o inimigo percebeu o erro que ele cometeu. Ele transformou Jesus, um grande rei, numa grande humildade que serviu de exemplo para toda a humanidade até hoje. Em Mateus 2,7, a palavra de Deus diz que eles enfaixaram Jesus e o deitaram na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E agora nós estamos aí no período de festas, período de final do ano, período de Natal, e muitas vezes nós acabamos querendo fazer o que nós queremos fazer, mas acabamos não fazendo o que a gente realmente precisa. Eu conversei com um amigo esses dias semana aí passada, fazia já algum tempo que eu não via ele. Mas interessante que na última vez que eu falei com ele estava motivado, estava gerenciando um setor muito grande de uma empresa, onde ele gerenciava milhões por mês. E estava bem financeiramente, estava tranquilo, estava animado, mas então, essa semana aí comprando material, eu acabei observando que havia na embalagem o nome dele e o nome da empresa a qual ele estava trabalhando agora. Então peguei o telefone, liguei para lá e marquei um horário para conversar com ele. E para minha surpresa, quando eu cheguei na casa dele, ele tinha montado um pequeno negócio na casa dele. Ele havia saído da empresa a qual ele estava trabalhando e montou um pequeno negócio. Praticamente ele começou do zero. Então nós fomos até a casa dele, começamos a conversar e ele me falou que uma vez ele estava numa sala e aconteceu que ele começou a ver aqueles executivos todos numa mesa, grande mesa, e ele ali sentado, eles começaram a falar qual a caneta Montblanc, qual a ponta era melhor, a ponta não era melhor, qual a cor da caneta cada um. Então quando ele olhou para aquilo, ele percebeu que ele estava fazendo o que ele queria, mas não o que era preciso para mudar de vida. Não que essas coisas não aconteçam, não que você não pode ter uma caneta Montblanc, pelo contrário, eu gostaria de ter uma. Se alguém quiser me dar uma caneta dessa, eu aceito. Você que está me vendo também quiser mandar pelo correio, entre no site do Jesus Vida, lá tem o endereço, mande, eu recebo com todo prazer. E ainda escrevo uma cartinha para enviar para você de novo, agradecendo a gentileza de me dar uma caneta dessa. Mas a questão é que ele percebeu que ele estava num ambiente que não fazia parte da vida dele, no contexto dele, a qual ele tinha começado toda a vida, a qual ele foi ensinado a viver. Então ele montou essa pequena empresa e hoje ele disse para mim, ele disse: olha, Edson, hoje eu estou feliz porque eu estou fazendo, antes eu estava fazendo o que queria, mas não o que era preciso. Hoje eu estou fazendo o que é preciso e agora eu estou fazendo o que eu quero fazer. Então quando você faz o que você quer primeiro e não faz o que você precisa, as coisas podem atrapalhar a sua vida. Mas quando você faz o que é preciso primeiro, com certeza você vai acabar fazendo depois o que você queria fazer. E foi isso que aconteceu. Ele está motivado hoje, está feliz, ele é uma pessoa bem para frente, motivada e está realizado com o que ele começou agora. Isso aconteceu com João Batista. João Batista, quando Jesus apareceu para ser batizado, João Batista disse: olha, Jesus,
Eu é que preciso ser batizado por você? Em outras palavras, João Batista queria ser batizado, ou seja, ele queria algo, mas não queria fazer o que era preciso. E Jesus colocou o João Batista no lugar dele. Não, eu vim aqui para ser batizado. Ou seja, João Batista teve que deixar de fazer o que ele queria, que era ser batizado por Jesus, e teve que fazer o que era preciso. Ele teve que batizar Jesus. Isso é em Mateus 3,14, que fala sobre essas coisas. E aí até o João Batista falou, ele porém o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. João Batista falando essas coisas para Jesus. Eu acho muito interessante essa passagem porque nós acabamos percebendo que o próprio Jesus entendeu o que João Batista precisava fazer naquele momento e não o que ele queria fazer. E é isso que Jesus pede para nós. Jesus está dizendo, olha, pare de fazer o que você quer fazer e faça o que é preciso fazer para melhorar a sua família, para melhorar o relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus amigos, com os amigos da igreja. Faça o que for preciso para que isso dê certo. Porque muitas vezes o que a gente quer é se afastar, o que a gente quer muitas vezes é sair, o que a gente quer é não ter mais relacionamento, mas não. Isso é o que o inimigo muitas vezes quer para a gente. Faça o que for preciso para manter um relacionamento saudável com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Encontre, identifique o que essas coisas fazem de benefício para a sua vida. Se você está numa posição de fracasso, é hora de rever as suas atitudes. Tem pessoas que reclamam de doença o tempo todo, eu conheço pessoas assim, e não é nenhuma e nem duas, são muitas pessoas que reclamam de doença o tempo todo. Você vai falar com elas, elas falam de dor no braço, dor na perna, dor na cabeça. Quando a dor chega no cabelo, eu fico contente, é sinal que ela está saindo, né? Ela vai embora já. Essa semana agora que passou, a minha mãe falou, olha, eu estou com dor dos pés à cabeça. Eu disse, agora eu estou lascado. Porque a dor não tem para onde sair, né? Está do pé à cabeça, se ela falasse que está só na cabeça, eu pensei, pronto, agora vai embora. Ou só do pé, bom, daqui a pouco também sai. Não, estava de cima embaixo, eu disse, bom, agora, felizmente, mãe, eu não vou poder te ajudar, porque né, a dor ficou, o alimento está enclausurado e não sai mais. O interessante é que nós entendemos que essas coisas, muitas vezes, acontecem, essas dores no corpo da pessoa, dor no coração, dor nas costas, dor na cabeça, a dor nos ossos, isso tudo vem de um trauma de estresse tremendo, ou do trabalho, ou da pessoa que quer fazer alguma coisa na vida, mas não consegue, ela quer fazer algo, mas não está fazendo o que precisa para mudar isso. Muitas pessoas têm dor na lombar o tempo todo, mas não fazem um exercício para melhorar a lombar. Muitas pessoas têm dor no joelho o tempo todo, fazem cirurgias, mas não fazem um exercício para fortificar o joelho. E assim por diante. As pessoas tendem a fazer somente o que elas querem fazer, ficar paradas, sem fazer nada. E quando muitas vezes tem que fazer o que é preciso para melhorar a situação onde estamos. Muitas pessoas reclamam da parte financeira, que não tem como pagar suas contas, que estão presas num círculo vicioso de dívidas, mas elas não fazem nada para mudar. Eu nunca me esqueço uma vez, quando nós estávamos lá em casa com alguns problemas financeiros, então eu descobri que havia alguns demônios na minha vida. Eu cortei o meu primeiro demônio, que foi o cartão de crédito, e peguei a tesoura e cortei o meu segundo demônio, que foi o bloco de cheque. Ou seja, se você não tem capacidade de administrar o seu cartão de crédito, o seu bloco de cheque, não tenha. Faça o que for preciso, não o que você quer. Muitas vezes você quer ter um bloco de cheque, você quer ter um cartão de crédito, mas você não faz o que for preciso para manter as coisas em dia. E com certeza você vai entrar em maus lençóis se não souber administrar isso. Faça o que for preciso para aprender a administrar. Lá em Provérbios diz, né? Empenha-te em colocar tudo que você tem para adquirir sabedoria, para adquirir conhecimento, e assim você vai viver melhor. Naamã, o comandante do exército da Síria, tinha lepra dos pés à cabeça. A palavra de Deus diz no Velho Testamento, lá em 2 Reis, no capítulo 5, diz que Naamã foi até o profeta Eliseu, a mando de uma serva dele. Chegando lá, o que Naamã queria era ser recebido por Eliseu. Mas primeiro passo, Naamã não aconteceu o que Naamã queria, porque o próprio Eliseu mandou um empregado para atendê-lo. Naamã saindo dali, recebendo as instruções do empregado, a qual Eliseu tinha falado, Naamã pega e sai até o Rio Jordão, mas Naamã não queria mergulhar no Rio Jordão porque era um rio sujo. Mas Naamã não entendeu. Só depois de uma dica de um outro empregado dele, Naamã entendeu que precisava fazer o que era preciso para curar a lepra. Então Naamã mergulhou 7 vezes e saiu com a pele como se fosse a pele de um bebê. Interessante isso.
Faça o que for preciso e não o que você quer fazer muitas vezes para mudar a sua situação. Saber identificar o que é preciso para ser abençoado parece, muitas vezes, que a coisa que a gente está fazendo é certa. E muitas vezes dá certo por um período de tempo, mas não é o certo. Quando a gente começa algo na nossa vida, nós começamos muitas vezes empolgados, fortes, animados, agora vai dar certo, é isso aí, porque é algo que nós queremos. Mas não estamos fazendo o que é preciso para que essas coisas deem certo. E quando a gente não faz o que é preciso, as coisas, por um período de tempo, elas dão certo. Mas no final, você vai ver que não está certo. Que as coisas começam a ficar estressantes, a vida começa a ficar conturbada, começa a ficar com problemas, dificuldades em casa, com os filhos, na empresa, com os amigos. Você acaba se afastando de todo mundo, porque você está fazendo algo apenas que você quer, e não algo que é preciso. Existe até um provérbio popular que diz: não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que preciso. Quando eu tenho tudo que preciso, então as coisas que eu quero, elas virão ao meu encontro. Se você tem tudo que você precisa na sua vida, creia que as coisas que você quer virão até você. Eu sou testemunha disso. Muitas coisas que eu queria no início não vinham. Quando eu entendi que eu tinha tudo o que eu precisava, as coisas que eu queria e o que eu quero estão vindo na minha vida. E o que é que nós temos? O que é preciso? Nós temos o nosso grande Deus, nós temos o Jesus, isso é o que nós precisamos. Não temos tudo o que queremos hoje, materialmente talvez no casamento, talvez nos filhos, talvez na empresa, talvez na parte física, doença, esse tipo de coisa, mas você tem tudo o que você precisa. Você tem o grandioso Deus que te tem na palma das mãos dele e que abre caminhos onde você não vê o caminho. Paulo Jesus mesmo falou: buscai as coisas lá do reino, buscai as coisas lá do céu, e todo o resto vos será acrescentado. Abrindo aspas, ele não disse buscai as coisas lá do céu e fique dormindo o dia inteiro. Ele disse buscai as coisas lá do céu e todo o resto vos será acrescentado. Ou seja, aí você pode trabalhar firme, você pode acreditar mais, você pode acreditar que essa doença que você tem vai sair do seu corpo. Eu conheço um homem, 5 anos mais ou menos, acredito que foi isso. Ele recebeu apenas 3 meses de vida por um problema que ele tinha no fígado. Hoje ele é um amigo meu. Ele já está há 5 anos. Ele não morreu ainda. Para quem tinha 3 meses de vida, está 5 anos aí curado. Creiam, a coisa é maior do que a gente pensa. Deus é grandioso. Você que está me vendo agora, acredita, não sei qual a dificuldade você está passando. Talvez seja um problema no seu casamento. Talvez você tenha um filho aí envolvido com coisas ilícitas, né? Talvez você tenha um emprego aí que está na corda bamba, talvez a sua empresa está indo de mal a pior. Lembre-se, você tem o que é preciso para vencer. Você tem o grandioso Deus. Através de Jesus, você pode todas as coisas, como diz em Marcos 9:23. Ele disse que tudo é possível àquele que crê. Ele não falou algumas coisas. A totalidade de Deus na Bíblia é totalidade. Tudo, é tudo, não é apenas algumas coisas. Nós estávamos agora, foi essa semana, eu lembrei da história, eu perguntei para esse meu amigo o que eu tinha falado para ele, que eu ia falar na pregação. Ele disse que não lembrava e eu acabei lembrando aí o acontecido. Mas existe aí espadas japonesas, são as espadas katanas. E as espadas katanas, na verdade, eram espadas usadas pelos samurais na época do Império, né, do Império japonês lá. E é interessante porque essa espada katana ela é feita com um forjamento desse aço, ele é mais ou menos dobrada 2, 3 vezes, é aquecido tal, e dobrado, e fica realmente uma espada muito violenta para quem sabe usar ela. Então nós passamos aí numa loja, estávamos andando e eu olhei lá aquelas espadas katana, talvez, claro que não são originais, mas eu olhei e disse: poxa, olha que legal essas espadas katanas. E eu na minha mente já pensando nos samurais daquela época, forjando aquela espada, né, naquela época medieval tal. Eis que ele me diz algo, ele diz: coisa boa para cortar banana. Então eu disse, eu fiquei sem palavras e disse: realmente, hoje em dia, só para cortar banana? Mas o interessante é que a gente tem que entender, muitas vezes, ele usou o que era certo, ele não ia usar espadas, né, porque talvez os japoneses queriam fazer, que era matar pessoas naquela época, talvez defender lá suas tribos e tal, mas ele pensou já em usar a espada porque era preciso. Vamos cortar a banana com isso aí que funciona mais. Interessante.
Outra coisa interessante também que a gente vê nas Escrituras, algo talvez um pouco parecido, mas é sobre Abraão e sobre Ló. Abraão, que na época ainda era Abraão, não tinha sido mudado o nome, eles se mudaram para uma região. Mas Abraão era muito rico e Ló também tinha ficado muito rico. Então chegou a um ponto em que os próprios funcionários lá de Abraão e de Ló começaram a brigar. Porque não tinha mais espaço ali, os gados estavam talvez um entrando no pasto do outro, né? Talvez estavam pegando água onde não era para pegar, e os próprios funcionários começaram a brigar entre si. Então Abraão chegou para Ló e falou: olha, acho que a gente vai dividir aí, né? Porque não está mais dando certo. As pessoas estão brigando aí e essas coisas vão acontecer aí que vai dar algum tipo de problema aí. Até uma questão até de bênção, talvez, que Deus tinha abençoado eles. Então, Abraão, na sua humildade, falou para Ló: você pode escolher o que você quer. Aí Ló olhou aquele monte bonito, verdes, cachoeiras, tudo bonito, tudo flor, próximo ao Rio Jordão. E Ló rapidamente disse: bom, eu quero aquele espaço lá. Interessante é que Abraão ficou com a parte seca. Abraão não queria a parte seca, com certeza. Abraão queria a parte boa. Mas Abraão fez o que foi preciso e não o que ele queria. Ele deu a escolha para Ló. E Ló, em vez de escolher o que era preciso, escolheu o que queria. Consumindo a palavra. A palavra de Deus diz que Ló perdeu as suas posses, porque Deus ia mandar lá a destruição de Sodoma e Gomorra, e a cidade onde Ló estava era próxima. E aconteceu que Ló perdeu as suas posses. Quando a própria mulher de Ló estava vindo, estavam fugindo da destruição, e Deus tinha dado a dica para não olhar para trás, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ló se meteu em outra confusão quando as suas filhas o embebedaram e tiveram relações sexuais com ele para ter filho. Tudo isso porque Ló fez algo que ele queria e não algo que ele precisava fazer. Como Ló era sobrinho de Abraão, pela lógica ele deveria deixar que o mais velho escolhesse primeiro onde queria ir. Mas não, ele tomou a frente e eu quero aquela parte boa. Muitas vezes, quando nós escolhemos as coisas que queremos e não escolhemos as coisas que precisamos, nós entramos em maus lençóis. Faça isso. Escolha as coisas que você precisa primeiro. E as coisas que você quer virão ao seu encontro. Eu tenho um outro amigo que eu estava conversando também, foi a semana de conversar com os meus amigos. Eles não vêm à igreja, mas eles conhecem a Cristo. Eu tive a oportunidade, Deus me deu essa bênção de falar de Jesus para eles já há muitos anos atrás. São pessoas muito queridas na minha vida. E quando eu converso com eles assim, eu passo horas e horas conversando e um não quer deixar o outro de conversar. É muito gostoso o relacionamento com eles. Então eu estava conversando com um amigo meu essa semana e eu disse para ele: você vendeu aquela caminhonete que você tinha? Ele disse: olha, eu vendi porque a minha esposa fez eu vender a caminhonete. Eu já comecei aí. Então ele disse: bom, eu tinha a caminhonete, tinha outro carro, eu dei esse outro carro que eu tinha novo para minha esposa. Mas o interessante, Edson, é que ela ia trabalhar a 10 quilômetros de distância com o carro. Ela botava R$5 de gasolina e voltava. No outro dia, se ela ia para a faculdade, ela botava mais R$12. Ou seja, eu deixei por conta para ver até onde isso ia. Ela não tinha dinheiro para colocar combustível, o carro era novo, mas começou a quebrar, ela não tinha dinheiro para arrumar o carro. Concluindo, Edson, ela passou um ano sem lavar o carro. Então chegou um estágio, ela disse: olha, eu não quero mais esse carro está me dando muitos problemas, então eu preciso de uma moto. Ele pegou o carro, mais a caminhonete, comprou um bom carro e disse: tá bom, eu vou te dar essa moto e vou ficar com o carro. Eu estava lá agora, semana onde ele trabalha, e ele disse para mim: olha, vale atrás ver a moto, ela está com o meu carro novo. É assim que acontece. Então muitas vezes ela queria o carro, ela queria para ela, mas ela não fez o que era preciso. Manter o carro. Ela apenas queria aquilo. Então a gente conversou muito e achei bem interessante e engraçado essa questão, porque ele estava com a moto no final e ela estava com o carro novo. Ou seja, ele estava fazendo o que era preciso para manter o seu casamento feliz. Ele estava fazendo o que era preciso para deixar a esposa feliz. E não a esposa fazendo o que era preciso para deixar ele feliz. Apesar que tem que ser as duas coisas. Mas lembrem, bênção não estressa. Faça o que for preciso para alegrar a sua esposa. Faça o que for preciso para alegrar o seu esposo. Faça o que for preciso para alegrar os seus filhos. Para alegrar o pessoal da sua igreja. Faça isso, seja feliz, motivado. Deus sabe a direção que você precisa tomar
para seguir em frente a sua vida. Comece a declarar para a sua vida coisas boas. Diga: Pai, te agradeço pela minha saúde, mesmo que você não tenha saúde boa. Diga: Pai, te agradeço pelos meus filhos, mesmo que eles estejam fora do caminho. Pai, agradeço pela essa igreja, mesmo que ela não esteja cheia. Pai, te agradeço por tudo, pela minha família, pelo meu trabalho. Te agradeço pelo alimento que está na mesa. O maior fator de multiplicação de comida na sua casa, lembre-se disso, é o agradecimento quando você vai almoçar em casa. Jesus, quando foi multiplicar os pães e os peixes, a primeira coisa que ele fez antes da multiplicação foi agradecer a Deus pelos pães e os peixes. Eu acredito que se Jesus não tivesse agradecido a Deus pelos pães e os peixes, aquilo não teria sido multiplicado. O grande fator de multiplicação na sua vida financeira, no seu casamento, no amor, na saúde, é você agradecer antecipadamente por essas coisas. Sentou na mesa, almoce junto com Jesus. Quando você dá graça, então Jesus está junto com você almoçando. Jesus está ceando com você. Foi isso que ele disse. Cada vez que vocês forem comer, se juntar para comer, orem, que eu estarei com vocês. Quando você for tomar o seu café da manhã, agradeça a Deus. Seu almoço, agradeça a Deus, porque Ele tem provido isso para você em cada tempo. Esse é a grande chave da multiplicação na nossa vida. Agradecimento. Pedir é importante, peça por grandes coisas, mas agradeça mais do que você está pedindo. Agradeça muito mais. Apóstolo Paulo, em Romanos 9,3 diz: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Mas o apóstolo Paulo tomou a decisão de fazer o que era preciso e não o que ele queria. Pelo apóstolo Paulo, estava com a família dele, estava com talvez seus filhos, não sei se era casado, a Bíblia não fala, talvez estava com seus pais, com seus parentes, mas ele tomou a decisão que era preciso. Ele seguiu a Deus. Talvez você ainda não aceitou a Jesus e não está indo para a igreja, a qual as pessoas estão te convidando, porque você está grudado aí na sua mãe, no seu pai, nos seus amigos que estão te colocando para baixo e dizendo que você vai ficar maluco se você for aceitar a Cristo e começar a ler a Bíblia. Eu digo para você uma coisa: eu gosto muito de ser maluco. Eu adoro isso, porque eu compreendo o poder que Deus coloca em nossa vida. O poder que Ele nos coloca dentro, a visão que Ele nos dá através da palavra de Deus e a mudança de vida que Ele faz na vida de cada um, que realmente serve Ele com determinação e coragem, que é ousado. Faça isso. O apóstolo Paulo fez isso. Ele fez o que era preciso. Ele não deu importância porque as pessoas iam falar, não deu importância porque os homens da sinagoga iriam dizer dele. Ele seguiu em frente. Ele seguiu a Jesus. E foi pelo apóstolo Paulo que Jesus mostrou para nós a mensagem da graça de Deus de uma forma muito clara no Novo Testamento, sendo que o apóstolo Paulo aparece no Novo Testamento muito mais do que muitas pessoas. Apenas menos que Jesus. Mas ele foi o homem que mais apareceu no Novo Testamento. Porque acreditou que era preciso fazer o que era preciso e não fazer o que ele queria. Quem crê nas palavras hoje, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Agora que você ouviu a nossa pregação, eu quero convidar a você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus morreu há 12.000 anos atrás, enviado por Deus para que você fosse livre hoje dos pecados. Então, você pode orar comigo? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que Tu estás comigo em todo o tempo, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador, porque eu sei que não existe nada neste mundo que eu não possa fazer se eu estiver contigo. Eu acredito que você fez essa simples oração, acreditando no que diz Romanos 10:9, que se confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Creia nisso, que você hoje é um novo homem, é uma nova criatura. Em nome de Jesus, quero toda a felicidade do mundo para você, quero a sua esperança e a sua paz renovada, para que você seja grande também aqui nessa terra. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo. Nosso muito obrigado e até a próxima.